Planetas do sistema solar. Você tem ideia, tem planeta que chega a ser 300 vezes maior do que a nossa. Uma vez, uma sonda lá no espaço tirou uma foto do que é a Terra para o espaço. Você sabe o que é a Terra que passou para o espaço? Uma bolinha de gude, menor que uma bolinha de gude. E o que é uma torre dentro dessa bolinha de gude? E o que é um homem dentro dessa bolinha de gude? Nada. Então Davi, sendo rei, escreve o Salmo 8 e diz assim: quem sou eu para o Senhor se lembrar de mim? Ele fala: eu olho os céus e vejo que tudo é obra dos teus dedos, obra das tuas mãos. Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Mas Nimrod diz: eu posso afrontar Jeová. E ele criou a chamada Torre de Babel, que vem da expressão Bab, que quer dizer portal, porta, e El, que quer dizer deuses. Posso dizer para o Senhor que até no tempo do dilúvio, do pré-dilúvio, os homens sempre fizeram pirâmides. Para quê? Eles acreditavam que seres que vinham de outras galáxias iriam conversar com eles. Inclusive, pastor, em todas as civilizações, o Senhor vai ver sempre seres alados no meio da terra, demônios que sempre se manifestaram aqui na terra, e eles sempre pensaram que eram deuses. Então, o que eu quero dizer para o Senhor, como primeira aplicação, o povo aqui de Israel sempre buscou inspiração no mundo. Israel olhava para os amonitas e viu que eles tinham um rei, olhava para os moabitas e viu que eles tinham um rei, os persas têm um rei, os babilônios têm um rei. Por que ele não pode ter? Então, pastor, Deus, ele olhando isso, ele está dizendo: olha, quando vocês entrarem na terra que eu vou te dar para habitar, uma hora esse povo vai pedir um rei para ele. Hoje é a igreja, pastor, que busca inspirações em outras religiões, busca inspiração no próprio mundo. Para o senhor ter uma ideia, a expressão mundo aqui na Bíblia é tudo aquilo que não é bíblico, entendeu? Então hoje em dia o senhor tem a unção do arcanjo, o senhor tem a unção de tudo, pastor. A unção do bode. Para o senhor ter uma ideia, a festa junina é uma festa tirada do paganismo. Então hoje em dia você vê igrejas fazendo festa junina, cultuando árvores, queimando. Eu tenho um pastor ali que eu até ajudava ele, parei de ajudar. Ele falou: nós vamos fazer festa junina aqui na igreja, inclusive carnaval também, que vem da expressão latina carne, que quer dizer carne mesmo, e vale quer dizer vala, vale da carne. Isso aí veio dos tempos de Noé, pastor, onde os homens ficavam seminus, faziam orgia com as mulheres. Então isso veio do tempo de Caim. Hoje em dia você vê a estrela de Moloque dentro da igreja sendo apelidada de estrela de Davi. Aquilo ali é um símbolo astrológico e é um símbolo satânico. Se você tem na sua casa, jogue isso fora. Isso nunca foi a estrela de Davi. Isso é um símbolo de Caim. Inclusive Amós chega a falar: estrela do vosso Deus, Renfã, o Deus estrela, o Deus veneno. Isso é claramente o símbolo do anticristo e o símbolo também da nova era e da besta. Para o senhor ter uma ideia, ele tem 2 triângulos, um em cima e um embaixo, e você vê que esses triângulos somam 6 triângulos, 6 pontas e 6 lados, e você tem 666, e tem muitas pessoas tendo esse símbolo dentro de igrejas, inclusive fazendo também tatuagens disso no corpo deles. Então a lei de Deus, ela é muito clara, para não imitar as nações. E nesse caso aqui, pastor, não trazer um modelo de governo de outras nações. Os reis, pastores, normalmente, se você estudar a história dos reis gregos, por exemplo, vai ver Alexandre Grande, Antíoco, Ptolomeu Lago, eles eram reis generais. Então esses homens eram muito poderosos. Agora Deus sempre quis reger o seu povo. Por isso o nome do governo chamado teocrático. Quer dizer isso, teo vem de Deus, kratos quer dizer governo. Então Deus no governo. É igual hoje o pastor, ele não pode criar um estatuto que não está na Bíblia. Por isso que Paulo, quando ele vai falar em 1 de Timóteo capítulo 3, ele vai falar sobre a obra, o ministério do presbítero e do diácono. O presbítero, ele não pode ser marido de 2 mulheres, como o senhor falou, porque a poligamia, pastor, sempre esteve presente no mundo. Inclusive o filho de Caim que começou com isso, Esaú tinha 2 mulheres, os ímpios é que tinham várias mulheres. Então o homem só pode ter uma esposa,
Por isso que Deus tirou uma costela para um homem, e não várias costelas para vários homens. Eu, por exemplo, já fui muito provado por Deus por causa disso. Eu, antes de servir a Deus, eu era um homem do mundo, então eu tinha várias mulheres. Quando eu passei para a igreja, Deus afastou todas elas de mim, para eu aprender a valorizar as mulheres. Então acontece, esses reis, eles deveriam ser regidos por estatutos divinos, como o pastor também é regido por estatutos divinos. Então, pastor, a Bíblia Sagrada começa a falar como seria esse rei. Primeiro, esse rei, ele deveria ser escolhido por Deus, versículo 15, porá certamente sobre ti como rei. Deus está profetizando que um dia eles iriam mudar o sistema de governo. Mas qual era o sistema de governo aqui? Deus levantava alguém como Moisés, como Josué, que seguia o mesmo padrão da lei, só ia mudar o nome. O camarada era alguém subordinado a Deus, eram os juízes que governavam. Inclusive tem o livro dos juízes. Mas no tempo de Samuel, eles disseram: nós não queremos mais que um sacerdote nos guie, queremos um rei. Como se alguém falasse: nós não queremos um pastor que nos guie, nós queremos um vereador, um prefeito. Agora, vocês entendem o que eu estou falando? Então é isso que Deus está falando. Então Deus está falando: vocês querem mudar o nome da liderança? Então vamos lá. Ele vai ter que ser, em primeiro lugar, aquele que Deus escolher para vocês. Tem que ser um escolhido. Então, pastor, é igual hoje, o camarada para ser pastor, ser liderança, ele é eleito por Deus. A eleição é um ministério profundo, pastor. Vai desde aquele que Deus escolheu para a salvação, como aquele que Deus escolheu para um ministério. Então tem pessoas ocupando o cargo de missionário sendo pastor. Ele tenta ser missionário e ele está dirigindo igreja. E tem pessoas tentando ser pastor e é missionário. Igual eu conversei com esse pastor que eu te falei, e eu falei: o senhor não é um pastor, eu sou um missionário.